Boa noite a todos meus queridos irmãos, que o Senhor continue vos abençoando grandemente. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade que Ele tem nos concedido de estarmos aqui juntos, reunidos no santo nome dEle, para tão somente ouvirmos a sua voz. Damos as boas-vindas a todos os irmãos que estão conectados conosco através da internet, sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos todos nos colocar de pé, Romanos capítulo 3, versículo 3 e 4. Nós estamos falando sobre a mensagem Tempo da Colheita. Nós fizemos a primeira parte desta mensagem. Hoje, se o Senhor nos permitir, nós queremos adentrar aí a segunda parte dela. E assim que o Senhor possa conceder tudo aquilo que temos necessidade nesta noite. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 3 e 4, nos diz: Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgados. Amém. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, obrigado, Pai, por nos conceder essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui juntos, reunidos em Teu santo nome, para tão somente ouvirmos a Sua voz, Te adorar, bendizer a Ti, ó Pai, pois Tu és o único digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Nos aproximamos da Tua presença, ó Pai, arrependidos de nossos erros, pecados, que hajamos cometidos, ó Pai, que o Teu sangue foi vertido na cruz do Calvário, possa nos purificar, nos limpar, nos embranquecer, ó Pai, para que limpos possamos ter acesso à Tua presença, ó Pai. É na Tua presença onde o sobrenatural se manifesta, é na Tua presença onde aquele cajado de Arão reverdeceu, aquele cajado seco, ele reverdeceu na Tua presença. É na Tua presença, ó Pai, que o maná está fresco constantemente. É na Tua presença que podemos, ó Pai, colocar a mão dentro daquela panela dourada e tirar a porção que cada um de nós temos necessidade, alimento para as nossas almas, ó Pai. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pelos livramentos, ó Pai, pela saúde, pelo alimento concebido em nossas mesas, pelo trabalho que Tu tens dado a cada um de nós, pela bênção de nossos trabalhos, cotidianamente Tu tens nos abençoado, ó Pai, para assim podermos estar aqui na Tua presença constantemente, com gratidão em nossos corações. Por isso, ó Pai, nós Te agradecemos por tudo, ó Pai, e pedimos que nessa noite, enquanto nós estivermos aqui, ó Pai, junto, tendo esse companheirismo em torno deste alimento espiritual ao seu devido tempo, que Tu possas partilhar o pão da vida para cada um de nós, concedendo-nos a revelação contida dentro da Tua palavra, ó Pai. É para isso que viemos aqui. É para isso que cultuamos, ter esse companheirismo com os nossos irmãos, é para poder ouvir a Tua voz, aprender a tudo aquilo que Tu tens para nos falar neste dia, ó Pai. Abençoe a cada ajuntamento dos Teus filhos, que estão reunidos em diversos lugares, para assim como nós também, ouvir de Ti aquilo que cada um deles tem necessidade. Em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos, abençoe os nossos irmãos, que já estão conectados conosco através da internet, abençoe suas vidas, suas famílias, concedendo-lhes tudo o que eles tenham necessidade. Nós Te damos graças por tudo e Te pedimos todas essas bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar. Nós vamos ouvir mais um louvor. Aleluia, Jesus. Ouço Tua voz chamando-me à casa de meu Pai, onde há um lugar preparado para mim. Como filho perdido, andei no mundo de pecado,
seu amor me chamou a regressar a Ele, pois Ele está chamando-me a uma nova consagração, chamando-me a uma profunda dedicação, chamando-me para ser um com minha teofania e a viver eternamente em meu corpo glorificado. Eu vejo coisas que faltam em mim, e ao brilhar da luz eu vou em busca até encontrar. Cada virtude deve estar em mim, Senhor, pois sou chamado a completa estatura de um homem perfeito, pois Ele está chamando-me a uma nova consagração, chamando-me a uma profunda dedicação, chamando-me para ser um com minha teofania e a viver eternamente em meu corpo glorificado. Estou entrando em níveis mais altos, em expectativas para o sobrenatural acontecer, pois a hora chegou para esta realidade, quando o impossível se manifestarás em mim, pois Ele está chamando-me a uma nova consagração, chamando-me a uma profunda dedicação, chamando-me para ser um com minha teofania e a viver eternamente em meu corpo glorificado, pois Ele está chamando-me a uma nova consagração, chamando-me a uma profunda dedicação, chamando-me para ser um com minha teofania e a viver eternamente em meu corpo glorificado. Aleluia. Pois Ele está chamando-me a uma nova consagração, chamando-me a uma profunda dedicação, chamando-me para ser um com minha teofania e a viver eternamente em meu corpo glorificado, e a viver eternamente em meu corpo glorificado. Aleluia, glória a Deus. Deus tem nos chamado a uma completa dedicação, né? A uma completa consagração ao Senhor. Esta consagração não pode acontecer nunca, ou melhor dizendo, nunca vai acontecer se você não entender o tempo em que você está vivendo.
O que Deus quer te requerer hoje? O que Deus está nos requerendo hoje para que esta real consagração possa ser aceita ao Senhor? Quando se fala de consagração, há tantas consagrações hoje, dizendo às pessoas, culto de consagração, culto de consagração da família, consagração disso, culto consagração das pessoas, mas realmente Deus está recebendo essa consagração? Será que essa consagração é realmente uma consagração da forma que Deus requer? Porque você pode falar uma coisa, você pode dizer muitas coisas, mas não quer dizer que Deus está recebendo aquilo. Caim, com a boa intenção, ele estava oferecendo o culto a Deus. E ele colheu os melhores frutos que ele podia. Quem poderia acusar o altar de Caim? Ninguém. Caim foi lá, buscou o melhor, buscou os melhores frutos, melhores flores, colocou lá o melhor altar, coisa mais linda em que ele poderia encontrar, e ele preparou para Deus. Agora, na sua mente finita nossa, de ser humano, nós olharíamos para o altar de Caim e diríamos: Deus está recebendo esta oferta. Qualquer um poderia dizer isto. Você não vai dizer, porque hoje uma revelação te alcançou e te mostrou que Deus não quer beleza, Deus quer uma revelação. Deus não estava aceitando aquele altar de Caim, da beleza, das melhores frutos. Porque o que trouxe Deus em cena, o que atentou, fez a atenção de Deus se voltar, foi para um altar que não tinha beleza, mas tinha sofrimento. Vocês já pararam para vocês analisar isso? Um altar que atentou, quer dizer, trouxe a atenção de Deus para ele, foi um altar que tinha sofrimento, um altar que tinha sacrifício de um inocente. Se você analisar isso, você vai dar glórias quando você estiver na prova, na dificuldade, sendo como sacrifício para os lobos devoradores aí deste mundo. Você vai dar glória, por quê? Porque Deus atentou para um altar em que havia sofrimento, morte de um inocente, porque ali havia uma revelação, era o sangue de um inocente que pagaria os pecados de toda a humanidade. Havia uma representação ali. Por isso que Deus atentou para aquilo, não atenta para a coisa que é beleza. Então, quando nós falamos desse louvor mesmo, uma nova consagração, as pessoas, vamos fazer um culto consagratório, para que nós viemos aqui para o altar e nos ajoelhamos e chorando, e não é isso. A sua melhor consagração que você pode oferecer a Deus, sabe qual é? Ser obediente ao que Ele está falando hoje, no dia em que você está vivendo. Não numa era mais de Laodiceia, é numa era onde Ele te chamou. Se Ele te chamou a subir acima, então faça aquilo na qual Ele te chamou para cumprir aqui em cima. Como vamos dizer que estamos aqui em cima, mas nos portando como se estivéssemos dentro da era de Laodiceia, com os dogmas dentro da era de Laodiceia, com os preceitos dentro da era de Laodiceia? Falamos de uma vinda do Senhor e nos portamos como o Senhor ainda está por vir. Falamos de uma vinda do Senhor, que Ele veio, que Ele desceu, a descida do anjo forte, mas ainda falamos de algo que está por vir. Que Deus possa nos ajudar a entender isto. Então nós precisamos entender. Não existe um meio termo. O profeta diz: 3 coisas acontecem quando ele começa a descer: alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Não são coisas separadas. 3 coisas acontecem.
Então, se isso não está acontecendo com você, você não entendeu esta vinda, o que está acontecendo, então você está lá dentro da era de Laodiceia. E era uma era de Laodiceia que, totalmente escura, nas trevas, colocou Cristo, a palavra, para fora. Por isso que eles não podem aceitar. Pensam que é por quantidade de pessoas, e não é, nunca será multidão. Até porque se todos forem reis, quem vai servir os reis? Então um rei vai servir o rei. Quem vai ser súdito se todos forem reis? Então Deus, na sua presciência, Ele predestinou. Paulo nos escreveu isto. Sobre a predestinação, Deus predestinou. Aí vem o profeta e diz, a eleição divina é a eleição de Deus. Ele diz a mesma coisa de um costureiro ou um alfaiate que vai fazer uma peça de roupa. Ele vai lá e coloca o molde em cima e corta aquele molde do pedaço de pano, e ele pega aquele pedaço do pano que condiz com o molde, e ele vai usar aquele pedaço, e aquele retalho ele joga para lá, do lado. Ele diz, aquele retalho, ele é tão bom quanto o tecido da roupa. Ele é tão bom, ele não é algo diferente, é o mesmo, mas aprovou Deus colocar o molde em cima de você, para te escolher como um filho, uma filha de Deus, reis e sacerdotes. A Deus proveu isso. Deus nos proveu isso para nós. Isto é eleição divina. Entender o que nós estamos entendendo hoje é porque Deus colocou a mão de graça e de misericórdia sobre nós. Nunca pense que o mundo vai entender isso, o mundo religioso nunca vai entender isso. Passa por longe, a milhares de distância. Enquanto eles vão para um lado, Deus está indo para outro. Nunca vai ser. Por isso que quando cantamos esse louvor, realmente Ele nos fala a nossa alma, chamando-nos a uma nova consagração, a entender o que é então, como você pode agradar ao Senhor. Então hoje nós partimos da premissa da seguinte forma, o que eu posso fazer para agradar o meu esposo? Se o casamento tem acontecido, que é a união invisível da noiva com o noivo, então isso se torna esposo e esposa. Então agora, a partir deste momento, você passa a querer agradar o seu marido, agradar a Cristo, se consagrar, se ataviar para Ele. Para quê? E vem um profeta e diz, tem que haver uma conjunção, você como esposa e esposo de Cristo, tem que haver uma conjunção, uma união. E essa esposa deste último dia, olha só, o profeta diz, está lá na mensagem de casamento e divórcio, tem que haver um ato que aconteça entre a esposa desse tempo final com o esposo em Cristo, para que a partir daí possa gerar um fruto. Quem quer esse fruto? Estão me entendendo? Então tem que gerar a palavra aqui, e a esposa, a palavra o esposo, a palavra é esposo, porque quando se une se torna um, eles criam o quê? Um fruto, palavra. Então aí onde nós precisamos entender. Nós estamos estudando a mensagem tempo da colheita, e o profeta vem e diz aqui na mensagem tempo da colheita, ele usa o Mateus capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Aonde que Satanás virá? Sempre na hora da tentação. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Nem só de pão viverá o homem, senão de toda palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra que sai da boca de Deus, isto é o alimento
em que nós precisamos. E a boca de Deus sempre é um profeta. Deus prometeu que nos últimos dias nos enviaria um profeta. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá os segredos de Deus. Não teria mais segredos. O profeta não tem que voltar aqui, ressuscitar, para poder revelar aquilo que ele não revelou. Deus não deixou pela metade a revelação, ele trouxe toda a revelação. Mensagem do tempo da colheita, 122, o profeta diz assim, olhando para o dia em que estamos vivendo, o tempo da colheita. Então Deus, depois que Adão caiu, provado pela palavra e caiu, porque Deus havia colocado Adão sobre o paraíso sob condições. Ele diz, vocês podem comer isso, comer aquilo, se alimentar disso, mas ali vocês não podem chegar, porque no dia que vocês chegarem ali, certamente vocês vão morrer. Então ele nos colocou limites ao ser humano, ele colocou sob condições. Então Deus, depois que Adão caiu, provado pela palavra, e caiu, Deus continuou em sua criação, tentando encontrar um homem que viveria cada palavra, aleluia. Agora veja, ele tentou encontrar aquilo, isto é, viver a palavra para a sua era, não a era passada. Viver a palavra para a sua era. Agora, nós sabemos que o profeta foi o profeta da era de Laodiceia. Sétimo mensageiro. Ele veio e nos trouxe uma mensagem que nos tirava e nos colocava em um lugar. Ele trouxe uma mensagem, nós lemos aqui, não faz muito, acho que foi na mensagem, a última mensagem, não sei se foi nos últimos cultos, ele diz assim, que Deus sempre envia, acho que foi na escola passada eu falei isso, Deus sempre envia o mensageiro no final da era. Deus sempre envia o mensageiro no final da era. Os irmãos que estão através da internet vão lembrar disso, nós lemos, não faz? Foi agora, semana, 15 dias atrás, da mensagem. Então, se Deus enviou o profeta, o mensageiro no final da era, ele partiu e a era não acabou? Eventos modernos esclarecidos por profecias fala também, mas foi nessa mensagem que nós lemos, na última das últimas mensagens que nós lemos aqui. Então quer dizer que, acho que senhores, é este o tempo? Eu acho que foi. Então quer dizer que o profeta veio no final da era e foi embora e a era não acabou. Para muitos estão dizendo desse jeito. A era não acabou. Continua dentro da era de Laodiceia. Crentes na mensagem dentro da era de Laodiceiana, se portando como denominação, tomando homem sobre homem, liderança de homens. Então vejam só, irmãos. Então Deus, depois que Adão caiu, provado pela palavra e caiu, Deus continuou em sua criação, tentando encontrar um homem que viveria cada palavra. Agora veja, ele tentou encontrar aquilo, isto é, viver a palavra para a sua era. E aí você tem que identificar a sua era. Por isso que eu disse da consagração, uma nova consagração, não é a consagração denominacional, consagração religiosa da era de Laodiceia. Se você está em uma nova era, você deve entender qual é essa consagração. E o que é? Como é? Você deve entender que era você está. Viver a palavra para a sua era. Agora, vê você, Deus espalhou sua palavra, porque Ele podia. Ele é infinito, e Ele é onipresente, onisciente, portanto, Ele sabe de todas as coisas. Ele não pode estar presente em todos os lugares, Ele não pode estar presente em todos os lugares, sendo onisciente, sabendo todas as coisas. Então, Ele pode estar presente em todos os lugares. Ele não pode estar presente em todos os lugares. Sendo onisciente,
sabendo todas as coisas, então sim, ele pode estar presente em todos os lugares. Porque esta é a maneira que ele nos predestinou, através da presciência. Não porque ele desejou que esta pessoa fosse salva e esta outra perdida. Porém, ele sabia quem se perderia e quem seria salvo. Portanto, através da sua presciência, ele pôde predestinar. E ele faz tudo operar para a sua glória. E é isto que os seus atributos estão fazendo, manifestando sua glória. Um vaso de honra e um de desonra, mas é Deus quem faz isso. Não é para quem quer ou para quem corre, mas para quem Deus tem mostrado misericórdia. Vê? Ninguém pode vir a mim, disse Jesus, a não ser que o Pai o aproxime. Tudo que o Pai tinha no passado foi me dado, virá a mim a palavra. Como podem eles vir, a não ser que todos eles sejam pré-ordenados a vir? Tantos quantos o receberem, a esses ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Vem, porque seus nomes estavam no livro. Ele veio redimir o que estava no livro. Em Apocalipse nós encontramos, quando os selos foram abertos, que havia um livro. E aquele que se assentou no trono, Deus tinha isto na sua mão direita, e não havia nada, ninguém, no céu ou na terra, ou em qualquer parte, que fosse digno de vir e tomar o livro, ou até mesmo olhá-lo. João chorou com grande, porque todo o livro da redenção estava ali. Foi em uma reunião outra noite, um irmão e uma irmã da pequena Assembleia de Deus cantaram aquele hino. Eu queria saber se João me viu quando ele viu todas as nações reunidas juntas. Ele me viu? Claro que ele viu. Se o seu nome estava naquele livro, e quando? O nome de João estava ali também. E ele chorou, porque ali não havia ninguém que poderia tocá-lo. E quando um dos anciãos vieram e disse: não chores, João, pois o leão da tribo de Judá tem prevalecido. E João olhava ao redor para encontrar um leão, e detrás das cortinas chegou um cordeiro. Cordeiro que foi sacrificado antes da fundação do mundo. Então ele viu um cordeiro sangrento sair. E ele veio e tomou o livro de sua mão direita, chamou tudo que estava naquele livro. É o livro completo da redenção. Isto é, o livro da redenção. Ele redimiu tudo o que estava naquele livro, não fora do livro. Tudo que estava naquele livro, não fora do livro. Tudo que tem um princípio tem um fim. Mas se você tem vida eterna, você nunca começou e não pode terminar, porque vocês são filhos e filhas de Deus, atributos de seus pensamentos e sua palavra. Você não tem fim de vida se o seu nome está naquele livro. O Cordeiro veio para redimir isto. Nem todos que professam que são cristãos, nem todos que tentam viver bem e em santidade, porém aqueles cujos nomes estão escritos ali, ele redimiu aqueles, e somente aqueles cujos nomes estavam no livro. Então aqui não é o sistema manipulando, não é o sistema, o programa, e vai e busca o irmão em casa e leva, e se o irmão não vai no culto, vai todo mundo lá na casa do irmão, e faz aquela visita, e o irmão fica constrangido e tem que ir no culto, porque se ele não ir no culto, os irmãos da outra semana vai na casa dele fazer aquela visita. Não é isso. Aqueles que foram predestinados, eles vão ouvir isso. Isso vai estar lá dentro, irmãos. Você já nasceu com isso aí dentro.
Passar disso é manufaturar. Manufaturar. Eu posso dar N de exemplos para vocês. Tudo que você pode pensar para você fazer, para ajudar uma pessoa a servir a Deus, você faz. E eu me propus a fazer. No entanto, nunca adiantou. Não adianta. Você pode fazer o que for. Se não tiver uma semente ali, você não vai colocar essa semente ali dentro. Precisamos entender isso. Não é o sistema de igreja que vai colocar você ali dentro. Graças a Deus por isso. Por isso que Deus não tem um sistema de igreja para isso. Deus tem um sistema da sua palavra. A revelação, ela toca na sua alma. O profeta disse, o Espírito Santo está aí, dentro, mal você pode esperar que elas portas se abram para você vir ter companheirismo com seus irmãos. Não é algo manufaturado. Não é algo que você não sente, você sente dentro de você. Aquilo que te consome você. Agora, se você não sente nada, irmão, ouvindo essas palavras, então, o que eu vou dizer para você? O que eu vou dizer para você, se você não sente isso? Se não tem isso dentro de você? Você não ama essa palavra? Você não quer obedecer a palavra? Você não sobe quando ele diz, sobe aqui. Você não quer, eu quero ficar aqui, então fica. Demonstra que você nunca foi uma semente eleita de Deus. Que palavra dura, pastor, mas é a verdade. Não tem o que falar meias palavras. O Cordeiro veio para redimir isto. Nem todos que professam que são cristãos. Eu vou na igreja, eu sou crente. Nem todos que tentam viver bem e em santidade. Nunca deixei cortar meu cabelo. Nunca nenhuma tesoura chegou no meu cabelo. Minhas roupas estão lá. De cristão, de cristã. Não é isso? Você acha que é só isso? O Cordeiro veio para redimir isso. Nem todos que professam que são cristãos, que todos que tentam viver bem e em santidade, porém, aqueles cujos nomes estão escritos ali. Aleluia! Ele redimiu aqueles, e somente aqueles cujos nomes estavam no livro. Aleluia! Por isso você pode dizer, eu sou um redimido pelo sangue do Senhor Jesus. Quando você entende, o profeta diz aqui, o que o profeta diz? Quando a noiva reconhecer a sua posição, quando ela entender o que ela é, nada vai subsistir na tua frente. Mas enquanto você não entender isso, você achar que vai ser programa para te ajudar, por causa disso, porque aquilo, você nunca vai chegar lá. Agora, nós encontramos que Satanás fez com que Adão caísse através de uma palavra. De uma palavra. E Deus continuou agora em sua criação e tentou encontrar um homem que vivesse através de cada palavra. Seu primeiro homem falhou e este homem viveria seu tempo em sua era em que vivesse. Agora veja, há eras diferentes que Deus profetizou desde o princípio. E o que aconteceria? Esta é a razão que ele podia dizer, o fim desde o princípio. É porque ele sabia todas as coisas. Ele fez todas as coisas através de Jesus Cristo. E para ele, e para seu próprio prazer. Observe atentamente agora, não percam isso. E se Moisés chegasse trazendo a mensagem de Noé, isso não teria dado certo. Não poderia, não. E se Jesus tivesse vindo trazendo a mensagem de Moisés, isso não seria dado certo. Sabe o que me veio agora? Me veio uma lembrança. Agora, nós estávamos estudando a mensagem, creio que foi a última mensagem que nós lemos, o profeta falando sobre a mudança do ministério dele. Vocês lembram? A mudança de ministério.
Quando ele iniciou lá, faça a obra de um evangelista. Ele dizia, você não é evangelista, mas faça a obra de um evangelista. Aí você quer pegar a mensagem lá do quando o profeta iniciou para concluir a obra aqui, não entendendo que há uns degraus a subir. Primeira, segunda e terceira puxada. Primeira, segunda e terceira etapa. Você nunca vai aperfeiçoar aqui estando com a primeira. Você tem que entender o que o profeta estava dizendo nas últimas mensagens, após a abertura dos selos, o que ele estava dizendo. Dê atenção a isso, irmãos. Preste atenção, senão você vai viver dentro da era de Laodiceia ainda. Você não vai entender que Deus te chamou para você a sair. Você vai encontrar mensagem do profeta dizendo, olha, vocês estão aqui ouvindo essa mensagem, volte, fica lá ao lado dos seus pastores, tá? Eles são bons homens. Você vai encontrar mensagem disso. Ele mandando as pessoas das denominações que estavam ali no culto, ouvindo a mensagem dele, para voltar para as igrejas onde eles estavam. Eu já li isso aqui do púlpito, faz um tempo, mas eu já li, irmão Vilmar é testemunha. Mas quando o anjo veio, aí ele agora veio cumprir o ministério, a mudança do ministério, agora sai dela, povo meu, e não seja participando das suas imundícies. Você já não viu o profeta mandando ninguém voltar para a denominação? Por quê? Porque o ministério que estava sobre ele era, sai dela, povo meu. Mas se você não entende, você vai ficar lá, mas o profeta mandou a pessoa voltar lá, pega lá, meu irmão, agora pega aqui na frente. Você tem que avançar. Você tem que entender, senão tu vai ficar lá atrás. Qual é a dificuldade das pessoas em entender o tempo que nós estamos vivendo hoje? A era em que nós estamos vivendo. Nós não estamos mais na era pentecostal. Nós lemos aqui. Nós não estamos mais na era pentecostal. Nós estamos na era metodista, na era pentecostal. Estamos na era da águia, a era do entardecer, a era da noiva. Ele nos elevou a um lugar. Ele nos tirou da era de Laodiceia. Então você tem que entender a mensagem da sua era e não querer viver uma mensagem, dizer que você crê numa era, eu estou numa era da frente, mas eu estou vivendo numa era lá de trás. Precisamos entender essas entrelinhas que estão aí, irmãos. Senão faz uma confusão. Por isso que a pessoa lê a mensagem, mas ele não entende. Se Moisés chegasse trazendo a mensagem de Noé, isso não teria dado certo. Não poderia, não. E se Jesus tivesse vindo trazendo a mensagem de Moisés, isso não teria dado certo. E se nós tivéssemos vindo tentando trazer a mensagem metodista, a mensagem batista ou a mensagem pentecostal, a mensagem ele pregou em 65. Ele já havia dito que a mensagem da era pentecostal já havia acabado. A mensagem batista ou a mensagem pentecostal, isso não teria dado certo. Eles foram ótimos, provarei isso em um minuto, através da palavra. Eles estavam certos em sua era. Aquela era passou. Nós temos que descobrir o que as Escrituras dizem para hoje. Este dia. É nisso que o homem tem que viver para a sua era. Ele tentou encontrar um homem que vivesse toda a palavra. Agora, que era essa que o profeta está tanto falando? Se ele disse que nós estávamos fora da era de Laodiceia, porque é a única era que colocou Cristo para fora. E se Cristo se uniu com você, se você está com Cristo, não tem como você estar lá dentro da era de Laodiceia, você tem que estar fora, tem que estar em algum lugar. E por isso você tem que encontrar a mensagem da sua era. Por isso que falamos de coisas que as pessoas não entendem. Até os outros da era de Laodiceia, crentes da mensagem da era de Laodiceia, pega o livro dos selos e começa a querer ler, e lê. Aí diz, não tem o que falar, eles não entendem o que estão lendo. Aí quando eles não entendem, aí eles usam o argumento da seguinte forma: tem um povo que diz aí que revelou, isso aí, mas não tem nada de revelação não, é isso aí, não sei o que, são sabidões. Por quê?
Eu não sou sabidão. Eu não sou sabidão. Eu sou um redimido. Eu sou um daquele que o nome estava lá escrito no livro. Aleluia! Por isso que eu pude ver a revelação. Por isso que eu pude ver os selos abertos. Eu sou um desses. Agora, se você não viu, você está vendo só o que Deus permitiu você ver. Simples assim. Não tem por que discutir. Eu vou discutir com a pessoa? Não vai. Não. Você vai chegar em algum lugar, discutir. Ah, irmão, os selos já estão abertos, irmão. E não sei o que, os selos não estão. Não, os selos estão abertos. Não, tá bom, irmão. Se para você está fechado, Deus te abençoe. Abençoado seja o teu coração. É assim que mudam-se as coisas. Aquela era passou. Nós temos que descobrir o que as Escrituras dizem para hoje, este dia. É nisto que o homem tem que viver para a sua era, aleluia. Ele tentou encontrar um homem que vivesse toda a palavra. A primeira coisa que ele fez, ele provou Noé. Noé falhou com ele. Ficou bêbado, ele falhou. Moisés, a grande e poderosa obra-prima de Deus, ele o provou e ele falhou. Ele se autoglorificou e não lhe foi permitido entrar na terra prometida. Por quê? Porque pela segunda vez onde o povo murmurou, quando ele veio falar com Deus, Deus disse: Moisés, fala a rocha. Quando Moisés veio para o povo né, por cima, porque é pressão de água. E tu imagina a cena, a pressão. Moisés foi lá e pegou o cajado e bateu na rocha. Nós conhecemos a história. Isso impediu dele entrar na terra prometida. Porque quem representa a rocha? Cristo. Cristo sim tinha que ser ferido a primeira vez, mas a segunda vez ele não poderia ser ferido. E o profeta vem e diz: é isso, é a crucificação de Cristo hoje, a palavra, é por causa daquilo que estava representado. O crucificaram pela segunda vez. Isso impediu Moisés de entrar. Porque em vez de ele falar, agora era o poder da palavra falada, ele foi lá e feriu a rocha. Que coisa. Tanta coisa Deus está nos dando aqui, lendo a mensagem. Relembrando, né? Aquilo que já está aqui dentro de nós. Aleluia. Ele tentou encontrar um homem que vivesse toda a palavra. A primeira coisa que ele fez, ele provou Noé. Noé falhou com ele. Ele ficou bêbado, ele falhou. Moisés, a grande e poderosa obra-prima de Deus, ele o provou e ele falhou. Ele se autoglorificou e não lhe foi permitido entrar na terra prometida. Então chegou Davi, pois ele ia refletir o grande milênio em Davi, e ele ia mostrar o que era o seu rei, e Deus jurou através de Davi que ele levantaria o seu filho para assentar em seu trono. E Davi era um homem tão corajoso que até ele era um homem que vivia segundo ao próprio coração de Deus. E Davi estava indo bem. Ele derrotou todos os filisteus, derrubou os altares, ficou com a palavra, e finalmente uma mulher bonita o desnorteou. E ele rompeu o mandamento. 3 coisas o profeta diz que derruba um homem: fama, dinheiro e mulher. E os homens que estão prostrados hoje no chão foram porque foram derrubados por uma dessas 3 coisas. Eram homens íntegros, sinceros com Deus. Deus operava de uma forma especial, mas o que aconteceu? Cederam à tentação e caíram. Se nós vemos os escândalos de grandes homens aí, finalizaram seus dias da vida da pior forma possível. Por quê? Porque não se manteve de trás da palavra. Tão somente manteve. Não se manteve de trás da palavra. Davi estava indo bem, ele derrotou todos os filisteus, derrubou os altares, ficou com a palavra, e finalmente uma mulher bonita o desnorteou.
E ele rompeu o mandamento, perdeu a palavra, cometeu adultério. Vem um homem segundo o seu próprio coração. Vem. Entretanto, Davi falhou com ele. Moisés falhou com ele. Todo o restante deles falhou com ele. Porém, todas suas vidas eram apenas reflexos daquele que havia de vir. No livro de Apocalipse, como estou escrevendo, um homem que estava traduzindo, ou gramaticando, minha gramática é tão pobre, eu tenho um bom estudante para gramaticá-la, colocar os substantivos certos, os pronomes juntos, os quais eu não sei qual é a diferença entre um substantivo e um pronome, mas ele sabe. E ele os está colocando todos. Eu sei, a única coisa que sei, Deus me dá isto, e eu apenas anoto isto, vem? E eles têm que colocar isto assim, se isto vem, e eles têm que colocar isto assim, se isto for para escolas e coisas. Eles sabem que podem ler isto mais na sua maneira de compreensão. E então o escritor me disse, a gramática, o homem que está gramaticando, ele disse, mas irmão Branham, nós encontramos na era da igreja de Pérgamo, que Jesus disse aqui, aquele que vencer, eu lhe darei a estrela da manhã. Lhe dar a estrela da manhã? Ele disse. Agora, como poderia ele apanhar a estrela da manhã? Quando Jesus disse ele mesmo que ele é a estrela da manhã. Veja, todas as sementes de Abraão são refletidas através das estrelas. Elas são diferentes uma da outra. Nós somos diferentes um do outro. E Jesus é aquela estrela da manhã, a mais brilhante de todas elas. Mas nós o encontramos em Apocalipse 1, com 7 estrelas em sua mão. Ele interpreta aquilo e diz, estas 7 estrelas são os 7 anjos para as 7 igrejas, ou as 7 eras da igreja que estão vindo. Então ele diz, como poderia ser isso então? Se eles têm a estrela da manhã, eu disse, as estrelas que estavam em sua mão eram unicamente as estrelas reflexos da estrela da manhã, vem? Pois o mensageiro do dia tinha a palavra, e ele é a palavra. Ele apenas tinha a porção para aquele dia. Vem? O mensageiro do dia tinha parte da palavra. E quem é a palavra? Quem é a palavra? Cristo. Então cada mensageiro tinha uma porção de Cristo para o seu dia. Ele apenas tinha a porção para aquele dia. E o povo que está pronto para se afastar dos sistemas mundiais, coisas mundanas, e andar com ele, ver o reflexo da estrela da manhã através do mensageiro da era, como ele fez através de Noé e através de Moisés, assim por diante, como ele refletiu o Velho Testamento, assim por diante, como ele refletiu o Velho Testamento, finalmente todos se resumem em um. E assim isto será no fim das eras da igreja. Tudo isso voltará a Jesus, pois Ele é a palavra. Nós, como cristãos, estamos somente refletindo-o. A lua reflete somente o sol na sua ausência do Filho de Deus. E a luz é a luz da Bíblia. As Escrituras sendo vindicadas em nossas vidas, a palavra que produz luz nas trevas. Vocês são velas colocadas sobre a colina. Aquilo não é o sol, é uma vela. A vela apenas toma o lugar do sol, apenas mostra uma certa quantidade de luz. Não somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus. Somos filhos e filhas de Deus, apenas com a porção do Espírito. Ele o tinha sem medida. Somos uma estrela que está brilhando. Todos nós juntos fazemos a luz do mundo. Mas ele é o Filho total, que reflete a luz para cada estrela. Aleluia! Eu creio nele. Deus me ajude na minha incredulidade. Finalmente, este que é perfeito chegou agora. Este que é perfeito chegou agora.
Ele chegou para ser tentado em cada ponto exatamente que somos. A Bíblia diz que ele foi. Ele foi tentado como Noé, ele foi tentado como Moisés, ele foi tentado como todo o restante deles. Se tivéssemos tempo para rompermos isto e lhes mostrar, mas não temos, porque eu não quero tomar muito o seu tempo, mas para separar isto e lhes mostrar, ele foi tentado da mesma maneira. Satanás nunca mudou a sua tática, nem mesmo Deus, apenas muda de eras. Mas o que Satanás entrou lá atrás, na primeira família de Deus na terra, aqui está, irmão, irmã, não falem em obter isto. Como Satanás pegou a primeira família, ele não podia romper isso de nenhum outro modo, a não ser rompendo aquela palavra, pois eles eram fortificados naquela palavra. Se ele apenas pudesse obter uma só abertura, foi assim que ele obteve cada igreja em cada era, apanhou cada crente, apenas removeu aquela fenda. Bem, eu creio que a Bíblia está certa, mas eu não creio naquilo, aí ele está perdido, muito mal, mas aí foi ele. Cada palavra que sai da boca de Deus. Agora, encerrando firmemente isto agora, ele finalmente, este que chegaria, teria que ser tentado, exatamente como o restante deles foi tentado. Agora, observe, quão surpreendente Satanás faz seu próprio ataque, exatamente da mesma forma, todas as vezes. Agora, ele tentou lhe dar o pão natural, exatamente como ele fez com Eva. Se você comer isto, tomar aquilo, ou algo outro, ele tem isto. Isto é o que ele faz com cada organização. Por que o profeta disse que no dia que você se organizar, naquele mesmo instante você morre? Porque você come do que o diabo te ofereceu. Come do que o diabo ofereceu. Então, eu faço afirmações, irmãos, mas é triste, Deus sabe, eu não faço isso rindo, não. Mas é como um atalaia adverte. Pastor, é uma atalaia. As pessoas que foram resgatadas, foram tiradas do sistema religioso, através da mensagem, hoje estão denominados novamente dentro da mensagem, tomando lugar como sua central, tomando o concílio de homens como um absoluto, quando a palavra é o nosso absoluto. Estão mortos. Não é à toa que não podem entender o que é o sétimo selo, nunca vão entender. E aqueles predestinados, desde a fundação do mundo, que estiverem ali, se estiverem ali, Deus vai tirar. Tudo tem seu tempo certo. Mas não tem como estar organizado e ter vida. É morte. Não pode, Deus não vai romper a sua palavra. Ele não muda. Por isso que ele diz que no dia que você se organizou, morreu. Não tem vida. São sepulcros caiados. Tem uma passagem que diz assim: como me chamais Senhor, mas não fazeis o que eu vos mando? Como você vai dizer que essa mensagem é a sua mensagem, quando você não obedece o que a mensagem diz? Você rejeita a mensagem e volta lá para os porcos? Aí você fica aqui com a mensagem na mão, pregando, só para o povo achar que você está com a mensagem na mão, mas o que está realmente aqui você não prega, você não vive o que realmente está aqui. Isto é o que ele faz com cada organização. Isto é o que ele faz com cada indivíduo. Ele tenta te dar as coisas naturais nas quais você pode olhar, e isso está te afastando. Natural,
faz você olhar para o natural. Natural. Hoje eu estava conversando com um casal, e eu falando para eles assim, olha, vocês têm que parar, vocês têm que começar a fazer perguntas aqui na cabeça, mas peraí, isso não condiz com a palavra. Se o profeta foi o 7º mensageiro, depois do 7º mensageiro só era Cristo, não teria outro. E agora depois do outro que seria Cristo, então agora vem outro profeta. Vocês têm que parar para vocês pensar. Ficam enganados, eles fazem você olhar para o natural. Mas olha aqui, foi aqui que você recebeu a Cristo. Olha aqui, foi aqui que você foi chamado. Olha aqui, você tem que ficar aqui na igreja, olha aqui. O profeta diz que se o teu pastor não prega toda a palavra, não saia brigado com ele. Mas converse com ele, pastor, ó, muito obrigado pelo tempo que eu estive aqui, pelo tempo que você me assistiu. Mas hoje eu preciso procurar algo mais. Deus não chamou para você sair brigando com um A, B e C, não. Porque onde você for, você vai levar o problema. Mas converse com ele. O profeta diz, converse com o teu pastor. E procura um que pregue toda a palavra. Estava lendo isso essa semana. Mas aí eles vão lá e pegam o que o profeta disse lá da primeira puxada. Volte, fica lá com seus pastores. Problema? Não conseguem submeter-se à palavra, à mensagem. Eles vão lá e pegam uma coisa passada, pega lá da primeira puxada e querem viver daquilo, então vivam daquilo. É isso que ele faz com cada organização, é isso que ele faz com cada indivíduo. Ele tenta te dar as coisas naturais nas quais você pode olhar, e isso está te afastando. Bem, veja esta enorme igreja, ora, eles aplicaram tantos milhões nela, nossa igreja é a maior da cidade. Bem, o prefeito frequenta a nossa igreja, vê tudo isso. Nosso pastor tem um grau de DDD, LD, PhD, aquilo, bem, ele é um homem inteligente. Um padre católico pode chegar e se cobrir em qualquer tempo com seus graus. Ele possui uns 60 livros estranhos que tem que conhecê-lo, ou mesmo tanto que você conhece a Bíblia, para obter o seu título de padre. Então não tente comparar os ensinamentos. Isto é exatamente como o mundo que está sempre tentando comparar. Não compare com as coisas do mundo, não compare com as igrejas, compare com a Bíblia, aleluia! Isto é o que eles estavam fazendo hoje. Este que é o problema conosco, igrejas pentecostais. Este que é o problema com os nossos quartetos e cânticos, e assim por diante, como estamos tentando agir como Hollywood. Hollywood brilha, o evangelho encandece. Há bastante diferença entre brilhar e encandecer. Vem, Hollywood brilha com roupas ricas e riquetas e ricochetes, mas Deus humildemente encandece na humildade do crente, aleluia. Não importa quão ignorante seja ele encandece em humildade, não com os brilhos de Hollywood. Observe, ele tentou a sua velha tática em Jesus, a mesma coisa que ele fez com Moisés, a mesma coisa que ele fez com o restante deles. Ele tentou isto, ele tentará isto em você, te fazer aceitar algo grande que parece ser reluzente. Mas me faz lembrar quando eu costumava caçar, mão pelada. Eu levava comigo um papai, e o meu pai fumava. Eu não sei se algum de vocês conheceu aquelas velhas etiquetas que costumava vir no fumo de rolo. Eu as tirava, apanhava um tronco e furava um buraco nele, bem ao redor do riacho,
onde o mão pelada tinha passado. E então eu furava um buraco ali e pregava esta etiqueta de fumo ali. E então batia alguns pregos, dobrando um ângulo assim. E o mão pelada está sempre procurando por algo brilhante. E então, quando a lua estava alta, e ele saía por ali, ele olhava ali atrás, e ele pressionava a sua mão ali para apanhá-la. E ele não a soltava. Não sei o que é essa mão pelada. Mão pelada. Ele é como alguns membros de igreja. Mesmo sabendo que ele foi apanhado, ele não solta aquilo. Não solta de jeito maneira. Se eu soltar, eles me colocarão fora da organização. Isto é simplesmente a sua morte, isto é tudo. Correto. Observem, ali está ele segurando naquilo. Ele não quer perder aquilo. Agora, Satanás tentou a sua mesma tática com Jesus, que ele tentou com o restante deles. Ele tentou fazê-lo comer algo além do prometido pão-palavra. Porque Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Veio. Ele tentou fazer com que ele o obedecesse. Embora isso parecesse muito bom, parecia que ele podia alimentar a si mesmo, e ele poderia ter feito isto. Você pode agir de forma que desejares também. Você pode tomar isto ou deixar isto, qualquer um dos dois que desejares. Agora, se aquele mão pelada tivesse suficiente senso apenas para, fechar a palma de sua mão, ele poderia tirá-lo outra vez, mas ele não o faz. Ele simplesmente se segura ali. E esta é a maneira que muitos cristãos nominais fazem também. Eles não querem ouvir nada sobre isto, não querem chegar a ouvir isto, eles não querem nada com isso. Vá em frente e segure nisso então. Veja, você descobrirá o que acontece. Irmãos, às vezes dizem assim, né? Se você não tem certeza do que realmente você crê, não tente persuadir a ninguém. Não tente querer explicar algo. Se você não crê, não entende, melhor você ficar quieto. Fique quieto, viva uma vida com Deus. Diga, Senhor, me ajude, acrescente cada vez mais e mais o meu entendimento. Agora, tampouco eu posso dizer que um eleito de Deus, se ele for conversar com alguém que pensa diferente, ele vai cair. O eleito de Deus não cai. O eleito de Deus não cai. Porque nele ele já veio com aquilo. Já veio com aquilo. Não importa a situação da sua vida. Deus não está olhando para o que aconteceu da sua vida. Ele não olhou para a vida daquela mulher do poço de Samaria. O que Deus estava interessado? Com o que estava ali dentro dela. E por causa daquilo que estava dentro dela, ele pôde se desvelar para ela. Coisa que ele não fez com os líderes religiosos. Ele se desvelou para aquela mulher com uma vida toda errônea, mas ele se desvelou para ela porque ali havia uma semente de Deus. Aleluia. Quando nós podemos lembrar aqui do que o profeta diz nessa noite, né? Naquele João chorava muito porque ele viu o seu nome ali. Aleluia. O meu nome também estava ali. E João chorava muito porque não havia ninguém digno. Mas de repente ele ouviu: não chora, João. Eis aqui o leão da tribo de Judá que venceu. E é digno de desatar e abrir esse livro e desatar os seus selos. Quando ele abriu o livro de possessão,
o livro de redenção, meu nome estava escrito ali. Você tem que dizer, o meu nome estava escrito ali. Por isso que eu entendi o que eu entendo hoje. Por isso que não é nada que vai acontecer. Você vai ver pessoas saindo, vai ver pessoas abandonando, pessoas disso, aquilo, não importa. O profeta diz, vai chegar momento que você vai ter que ficar sozinho, só você ali e Deus. E o diabo vai fazer você olhar para o lado e dizer assim, cadê o povo? Está vendo como você está errado? Cadê o povo? Você acha que é só você? Você acha que é só você? O profeta diz, vai ter momento que você vai ter que ficar sozinho. Jó ficou nessa condição, nós falamos sobre Jó esses dias, né? Mas por ele permanecer sozinho, Deus restituiu tudo o que ele havia perdido. Não se preocupe com o que vai se desvaindo no meio do caminho, não se preocupa não, irmão, que vai se desvaindo no meio das... Não se preocupe com isso. Jó foi assim também, ele foi perdendo. Mas lá Deus o abençoou. Deus o restituiu. E até os filhos de Jó, que haviam morrido, Deus restaurou lá. E a Bíblia nos diz que Deus ainda deu mais 7 filhos para ele aqui e 3 filhas. Deus restaurou os seus filhos que haviam partido lá. O profeta diz, nós estávamos conversando sobre isso, os pastores. Que coisa tremenda aí. E Deus ainda não deixou Jó sem sua descendência. Ainda lhe concedeu, está lá em Jó. E Deus ainda lhe concedeu 7 filhos e 3 filhas. Novamente, ele até colocou os nomes. Então, chega o momento que você vai ter que ficar sozinho, fique sozinho. Lembre-se de Jó. Jó, ele olhava na palavra, ele sabia que tudo o que Deus requeria, ele havia cumprido. Aí onde está o segredo, irmão. Você quer vencer como Jó? Examine-se você pela palavra de Deus. E veja se tudo aquilo que Deus requer, tudo aquilo que Deus pede, você está cumprindo. Feche os teus olhos. Vamos ter o nosso momento especial agora de oração. Vamos orar ao Senhor. Agora, convido os irmãos, aos que estão através da internet. Nós temos o costume, algo especial que nós colocamos no nosso coração, não é costume religioso, não é costume, porque sentimos no coração de nos prostrarmos na presença do Senhor e falarmos com Deus neste momento. Convido a todos vocês. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia, Senhor Jesus, por esses momentos que tivemos aqui alimentando nossas almas com tua palavra, ouvindo ensinamentos em cima de ensinamentos, lendo a tua palavra, ó Pai, este alimento espiritual que tem descido do céu, este pão vivo, este pão fresco, ó Pai, este maná que tem descido do céu. Não é esse que está impresso aqui neste livro, porque o que está impresso aqui nesse livro, o livro, ele pode ser corrompido, as traças podem comer, mas as palavras que nós lemos aqui nesta noite são palavras de vida eterna. Isso está agora dentro dos nossos corações, aonde o pulgão e a ruga não pode comer. E isso nos dará força, isso nos dará fé para suportar as tentações. Quando Satanás se levantar para nos provar, aqui dentro do nosso coração está lá o testemunho de Jó. E quão bom é quando podemos lembrar do que Jó passou, mas também lembrar o que ele recebeu no final da sua provação. Ele pôde ver a própria vinda do Senhor com seus próprios olhos. Ei, glória a Deus! Nós temos visto a vinda do Senhor com os nossos próprios olhos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Não importa
as tribulações, não importa os problemas, as dificuldades, as provações que vierem. Nós as enfrentaremos, ó Pai, porque Tu estarás conosco. Esta é a promessa. Não temais, ó pequeno rebanho. Assim como eu venci, vós também vencereis. E ao nível em que nós estamos hoje, ó Pai, com a Tua própria presença, dentro de cada um de nós, esta união invisível já é uma realidade na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos. Por isso, ó Pai, Tu estás conosco sempre. Ó Deus bendito, ajuda-nos, ó Deus bendito. Nos fortaleça cada vez mais e mais na Tua santa palavra. Não olhamos mais para as fraquezas deste corpo, desta carne. Isso não nos chama mais atenção. Não importa quantas vezes Satanás possa se levantar para nos acusar. Nós temos um advogado que tem intercedido por cada um de nós. Tu pagastes o preço ali na cruz do Calvário, ó Pai, para nos resgatar da mão de Satanás. Por isso nós Te louvamos, ó Deus bendito. Engrandecido seja sempre o Seu nome, acima de todos os nomes. Ó Deus bendito, muito obrigado, Senhor. Continue abençoando a cada um dos Teus filhos que aqui estiveram pessoalmente, presente, como aqueles que estiveram conectados conosco através da internet. Tu sabes as dificuldades, a necessidade de cada um deles, ó Pai. Tu sabes daqueles que têm sido atingidos por aquele dardo inflamado do maligno. Isso sobrevém em nós como prova também, para provar a nossa fé. Mas o que Satanás não pode saber, e ele não entende, é que aquela fé que esteve lá em Jó, está em cada um de nós. E assim você pode bradar, mesmo que os vermes consumam este corpo, eu ainda verei a Deus. Nós temos visto Deus, então não importa o que aconteça com este corpo, esta visão já é cumprida para cada um de nós. Não é algo que vai acontecer, é algo, uma realidade em nossas vidas. Nosso Redentor tem vivido dentro de cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, ó Pai. Faltar-nos-ia tempo e palavras para expressar toda a nossa gratidão a Ti, ó Deus, pelos livramentos, pelas curas, pela saúde, pelo pão de cada dia que Tens dado a cada um de nós, ó Pai, pela força para trabalharmos, pelo amor que temos tido para com Sua palavra, porque isso não é algo que nós produzimos, é algo que Tu colocastes dentro de nosso coração, porque não pode ser produzido por homem algum, senão pelo próprio Espírito Santo vivendo dentro de cada um de nós, ó Pai, onde podemos vir aqui e ter esse companheirismo em torno desta mesa, com este alimento espiritual ao seu devido tempo. Ajude a cada um de nós, ó Pai. Dá-nos força, sabedoria e entendimento a cada dia, ó Pai, para continuar Te servindo em espírito e em verdade. Em nome de Jesus Cristo nós Te pedimos, Te agradecemos por tudo. Amém e amém, Senhor Jesus. Aleluia. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, ó Pai. Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo é o Teu nome, ó Pai. Nós vamos aqui comunicar aos nossos irmãos que estiveram conectados conosco. Para nós sempre é uma honra tê-lo. Hoje a irmã Marluce dos Santos, irmã Eloá Kenara e a irmã Edilene Nascimento está conosco aqui presente, né? Não estão conectados aí através da internet, mas estão aqui presentes com cada um de nós. Para nós sempre é uma bênção obter cada um de vocês aqui. Aleluia. Nós vamos comunicar aos nossos irmãos aqui, e após essa comunicação, nós vamos agradecer ao Senhor com louvor, né?
com gratidão em nossos corações por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Estiveram conectados conosco nosso irmão Genair Teixeira, nossa irmã Genair Teixeira, irmã Cida de Montenegro, irmã Meire Jandira, São Paulo, irmão Otto Weidman daqui de Ariquemes, irmã Raquel Souza, Jandira, São Paulo, irmão Juraci Sobrinho, daqui de Ariquemes, Rondônia, irmão Cosme Francisco, Jandira, São Paulo, irmão Alex Araújo e família, Carapicuíba, São Paulo, Deus abençoe também, irmão Alex, irmão Marcelo Estevão, Rio Grande do Sul, companheirão, sempre está aqui conosco, né? Deus abençoe, irmão Marcelo, sua família, irmão Romeu Weidman daqui de Ariquemes também, irmã Sara, Cristina, Teodoro e Emily, Jandira, São Paulo, irmã Maria José, Alto Paraíso, irmão Odilene Rodrigues, Jandira, São Paulo, irmão Rodney Antônio, Betim, Minas Gerais, pastor José Alberto, Jundiaí, Deus abençoe, pastor José Alberto, e pastor Wesley também, Deus te abençoe, pastor Wesley, e o irmão Sérgio ali de Jundiaí também, né? Deus abençoe, irmão Sérgio, saudade desse povo de Jundiaí. Nós temos que fazer uma caravana daqui de Rondônia, vamos cruzar aí quase 3.000 quilômetros, pastor José Alberto, para estar aí com vocês. Mas se Deus quiser, se não pudermos fazer isso aqui, nós vamos fazer lá, né? Vamos estar tudo junto, Deus abençoe, né? Aos irmãos aí de Jundiaí, né? Que Deus continue fortalecendo a cada um deles, abençoando o ministério do nosso companheiro, pastor José Alberto, no nome do Senhor Jesus Cristo, né? A todos os irmãos e aqueles que não conseguimos comunicar aqui suas audiências, sintam-se todos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão Carlos Gomes também, né? Jandira, São Paulo, Deus abençoe, irmão Carlos, né? Falha técnica aqui, irmão Carlos, que não colocaram, né? O nome do irmão Carlos, mas Deus abençoe, irmão Carlos, tá? E Jandira, São Paulo, no nome de Jesus Cristo. Um louvor e após o louvor teremos despedido. Deus abençoe a todos. Não é por letra, ciência ou razão que você vai mostrar ser cristão, nem dizer que Jesus aceitou e saber se Ele te predestinou. Porque toda a ciência da igreja está na fundação, e a legítima igreja está sobre a revelação. Lá no céu tem um livro chamado Livro do Cordeiro, que o Pai no princípio escreveu nome do seu herdeiro, e também ocultou estas coisas dos sábios e dos entendidos, e só revelou aos seus pequeninos. Quem poderá entender a sua palavra, Senhor? Só é aqueles que o Senhor revelou e predestinou. Quem poderá entender a sua palavra, Senhor? Só é aquele que o Senhor revelou e predestinou. O Senhor revelou e predestinou. O Senhor revelou e predestinou. Vamos juntos agora? Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.